A janela. Já afirmei que as minhas tempestades emocionais amainavam habitualmente, por si mesmas. Passados alguns momentos, descobri que tinha frio e estava molhado e que havia em meu redor pequenas poças de água na passadeira. Levantei-me quase mecanicamente, entrei na sala de jantar e bebi uma porção de uísque e, depois, mudei de roupa. Em seguida, subi as escadas e penetrei no escritório, mas não sei qual o motivo que me impeliu a fazer isto. Da janela do escritório viam-se as árvores e a via férrea, nas imediações de Urselkamen. Na precipitação da nossa partida, deixáramos a janela aberta. O corredor estava sombrio, e, por contraste com a imagem emoldurada pelo caixilho da janela, o aposento parecia mergulhado numa escuridão impenetrável. Detive-me repentinamente no limiar da porta. O temporal passara. As torres do Oriental Khalid e os pinhais em volta tinham desaparecido e, muito mais longe, banhado por um clarão vermelho vivo, via-se o baldio nas imediações dos fossos de areia. Com a luz, via-se enormes formas negras, grotescas e estranhas, movendo-se diligentemente na realidade, era como se todo o campo daquele lado estivesse em chamas. Sobre uma larga extensão da colina divisavam-se pequenas línguas de fogo, oscilando e retorcendo-se sob as rajadas de vento do temporal moribundo, e projetando nas nuvens uma sombra vermelha. De vez em quando, uma neblina de fumaça, provinda de alguma deflagração mais próxima, penetrava pela janela e ocultava os vultos dos marcianos. Não conseguia ver o que estavam a fazer, nem as suas formas nítidas, nem reconhecia os objetos negros com que se ocupavam. Também não podia ver os incêndios mais próximos, embora os seus reflexos dançassem sobre a parede e o teto do escritório. Pairava no ar um cheiro penetrante de incêndio, picante e resinoso. Fechei a porta sem ruído e rastejei para a janela. Nesse momento, a luz tornou-se mais intensa e pude ver, de um lado, as casas vizinhas da estação de Woking e, do outro, os pinhais carbonizados e enegrecidos de Baiflee. Brilhava uma luz no sopé da colina, na via férrea, perto do arco da ponte, e algumas das casas da estrada de Maiburi e das ruas ao pé da estação estavam em ruínas. De início, aquela luz na via férrea intrigou-me, havia um vulto negro e um clarão vivo, e à sua direita uma fileira de quadriláteros amarelos. Em seguida, apercebi-me de que se tratava de um comboio descarrilado, com a parte da frente esmagada, em chamas, e os vagões traseiros ainda sobre os trilhos. Entre estes três principais pontos luminosos as casas, o comboio e o incêndio nas imediações de Chobão, estendiam-se tratos irregulares e escuros, entremeados aqui e além por intervalos de chamas, veigos e fumegantes. Esta negra extensão em chamas era o espetáculo mais estranho que se pode imaginar. Fez-me lembrar, mais do que qualquer outra coisa, a região oleira em Staffordshire à noite. A princípio, não avistei ninguém, embora fosse essa a minha intenção. Mais tarde, a luz que provinha da estação de Woking, vi algumas figuras negras que corriam, uma após outra, atravessando a linha. E era este o pequeno mundo no qual vivera em segurança durante anos, este caos ardente. Não sabia ainda o que acontecera nas últimas 7 horas, também não conhecia, embora começasse a suspeitá-lo, a relação que havia entre estes colossos mecânicos e as massas informes, vagarosas, que vira emergir do cilindro. Com uma estranha sensação de vago interesse, virei a cadeira da secretária para a janela, sentei-me e fixei o campo às escuras e, em especial, as 3 gigantescas coisas negras que se moviam de um lado para o outro, sob a luz, nos areais. Pareciam espantosamente atarefadas. Comecei a perguntar-me o que poderiam ser. Seriam mecanismos inteligentes. Sentia que isto era impossível. Ou estaria um marciano no interior de cada um deles, controlando, dirigindo e utilizando, tal como o cérebro humano ocupa e regula o seu corpo. Comecei a comparar estas coisas com máquinas construídas pelo homem e perguntei-me, pela primeira vez na minha vida, em que medida um couraçado ou uma máquina a vapor poderia parecer-se com um animal inferior inteligente. A tempestade deixara o céu límpido e, por cima da fumaça que se evolava dos incêndios, o pequeno ponto desmaiado do tamanho da cabeça de um alfinete Marte desviara-se para o ocidente. Nesse momento, um soldado entrou no meu jardim. Ouvi um débil ruído de raspagem provindo da cerca e, libertando-me da letargia que me dominava, olhei para baixo e vi-o vagamente, saltando a vedação. O torpor que me envolvia desvaneceu-se ao ver outro ser humano, e debrucei-me ansiosamente à janela. Pust! Proferi, num sussurro. Ele deteve-se, escarranchado na cerca, hesitante. Em seguida, aproximou-se e atravessou o relvado, em direção à quina da casa.
Dobrou-a e deu um passo, cuidadosamente. Quem está aí? Perguntou, também num murmúrio, encostado à janela e espreitando para o interior. Aonde vai você? Perguntei. Só Deus sabe. Anda à procura de um esconderijo. É isso. Entre, disse eu. Desce as escadas, abri a porta, deixei-o entrar e fechei a porta novamente. Não podia ver-lhe o rosto. Vinha sem chapéu e trazia o casaco desabotoado. Meu Deus! Exclamou, enquanto eu lhe ensinava o caminho. Que aconteceu? Perguntei. Que é que não aconteceu? Na obscuridade, pude ver que fazia um gesto de desespero. Eles liquidaram-me, simplesmente, liquidaram-nos, proferia repetidas vezes. Seguiu-me, quase mecanicamente, até a sala de jantar. Beba um pouco de uísque, ofereci, deitando uma boa dose num copo. Ele bebeu. Em seguida, bruscamente, sentou-se à mesa, envolveu a cabeça nos braços e começou a soluçar e a chorar como uma criança, profundamente comovido, esquecendo o meu recente desespero. Fiquei de pé ao seu lado, surpreendido. Escou-se um longo momento antes que estivesse suficientemente calmo para responder às minhas perguntas, o que fez com um ar de perplexidade e aos poucos. Era condutor da artilharia e só tinha entrado em ação por volta das 7. Nessa altura, o tiroteio atroava no baldio e dizia-se que o primeiro grupo de marcianos se encaminhava lentamente para o segundo cilindro, sob a cobertura de um escudo metálico. Mais tarde, este escudo foi montado sobre uma base trípode e tornou-se a primeira máquina de combate que eu vi. O carro que ele conduzia fora desengatado perto de Orcel, a fim de dominar os fossos de areia, e tinha sido a sua chegada que precipitara a ação. Quando os atiradores que se encontravam na parte dianteira do carro passaram para a retaguarda, o cavalo meteu os pés numa lura de coelhos e tombou, atirando-o para uma depressão no solo. No mesmo momento, a arma explodiu atrás dele, as munições rebentaram, achou-se rodeado de chamas por todos os lados e deu consigo sob um monte de cadáveres carbonizados e corpos de cavalos. Fiquei imóvel, disse ele, fora de mim, debaixo do quarto dianteiro de um cavalo. Tínhamos sido liquidados. E o cheiro, meu Deus! Como carne assada. Ferira-me nas costas ao cair do cavalo e tive de ficar ali até me sentir melhor. Precisamente um minuto antes parecia uma parada, depois, um passo em falso, bumba, zzzt. Liquidados! Exclamou. Durante longos momentos, estivera sob o cadáver do cavalo, espreitando furtivamente o baldio. Os homens de Cardigan tinham tentado uma investida em ordem de ataque, mas foram muito simplesmente aniquilados. Em seguida, o monstro pusera-se de pé e começara a andar, indolentemente, no baldio, de um lado para o outro, com o capuz semelhante a uma cabeça, rolando precisamente como a cabeça de um ser humano encapuçado. Uma espécie de braço segurava uma complicada caixa metálica, em redor da qual fulguravam relâmpagos verdes, e o raio da morte era expelido do seu funil fumegante. Tanto quanto a vista do soldado alcançava, passados alguns minutos não havia nenhuma coisa viva no baldio, e os arbustos e as árvores ou eram já um esqueleto enegrecido ou ainda ardiam. Os soldados encontravam-se na estrada do lado de lá da curvatura do solo, e não viu vestígios deles. Ouviu durante algum tempo o estrondear das Maxims e, depois, fez-se silêncio. O gigante poupou a estação de Woking e o aglomerado de casas até a última, então, repentinamente, o raio da morte entrou em ação e a cidade ficou transformada num montão de ruínas chamejantes. Em seguida, a coisa desligou o raio da morte e, voltando as costas ao artilheiro, começou a andar, num passo bamboleante, em direção aos pinhais em combustão que envolviam o segundo cilindro. Todavia, saía do fosso outro titã resplandecente. O segundo monstro seguiu na pegada do primeiro e, ao ver isso, o artilheiro começou a rastejar, muito cuidadosamente, através das quentes cinzas da urze, em direção a Orcela. Conseguiu chegar são e salvo à vala aberta ao lado da estrada e, assim, fugiu para Woking. Neste ponto, a sua história tornava-se jaculatória. Era impossível passar dali. Parecia que se achavam nesse local algumas pessoas vivas, na maioria desvairadas e muitas delas queimadas e escaldadas. O fogo obrigou-o a fazer um desvio e esconder-se no meio de alguns restos de parede quase ardentes, quando um dos gigantescos marcianos regressou. Viu-o perseguir um homem, agarrá-lo com um dos seus tentáculos de aço e esmagar-lhe a cabeça de encontro a um dos pinheiros. Finalmente, quando se fez noite cerrada, aventurou-se e subiu o aterro da via férrea.
Desde então, fugiu em direção a Maybury, na esperança de alcançar Londres a salvo. As pessoas escondiam-se em valas, caves, e muitos dos sobreviventes tinham fugido para as vilas de Woking e Sand. Foi torturado pela sede até que encontrou um cano de água quebrado, nas imediações do arco da estação dos Estradas de Ferro, donde a água borbotava como de uma fonte sobre a estrada. Foi esta a história que consegui arrancar-lhe, palavra após palavra. Acalmou-se à medida que falava e tentou fazer-me compreender as coisas que vira. Não comerá nada desde o meio-dia, conforme me disse no início da narrativa, descobri na despensa carne de carneiro e pão e ofereci-lhes. Não acendemos nenhuma luz, pois receávamos chamar a atenção dos marcianos. Víamo-nos, assim, obrigados a tatear na escuridão à procura do pão ou da carne. Enquanto ele falava, as coisas que nos rodeavam destacaram-se do escuro, e os arbustos quebrados e as roseiras pisadas que se viam da janela tornaram-se distintos. Parecia que um certo número de homens ou de animais tinha investido através do relvado. Comecei a ver-lhe o rosto, enegrecido e desfigurado, como, de certo, o meu também se achava. Quando terminamos de comer, subimos devagar as escadas para o meu escritório, e olhei de novo pela janela aberta. Numa única noite, o vale transformara-se num vale de cinzas. O incêndio já desfalecia. De onde houvera chamas saíam agora colunas de fumaça, mas as ruínas inumeráveis das casas despedaçadas e inteiramente calcinadas, e das árvores destruídas e enegrecidas que a noite ocultara, viam-se agora, descarnadas e terríveis, sob a luz impiedosa da alvorada. No entanto, aqui e ali, havia um objeto que tivera a sorte de escapar aqui, um sinal branco da via férrea, ali à extremidade de uma estufa, claros e frescos no meio dos destroços. Jamais houvera, na história das guerras, uma destruição tão indiscriminada e geral. E reluzindo a luz que vinha de oriente, viam-se no fosso 3 dos gigantes metálicos, com os capuzes girando como se observassem a desolação que tinham provocado. Parecia-me que o fosso fora alargado, e baforadas de um vapor verde vivo jorravam continuamente para a alvorada luminosa, jorravam, turbilhonavam, rompiam-se e desvaneciam-se. Para lá disto, achavam-se as colunas de fogo em redor de Chobão. Ao primeiro contato da luz do dia tornavam-se colunas de fumaça vermelha.